Olá, e hoje estamos, nesta terça-feira, com um convidado muito especial. Frederico, o Fred, famoso Fred, da Tomograph. Fred, conta pra nós, quem tu és? Tudo bom, Mônica? É um prazer estar aqui. Quero te parabenizar primeiro por essa iniciativa, muito legal, um podcast sobre odontologia. Então, bom, eu me formei na URGS em 2003, então esse ano eu faço exatamente 20 anos de formado, tá? Sou casado, tenho 2 filhas gêmeas de 12 anos, elas estão agora, né? E, bom, depois de formado, eu trabalhei durante 3 anos como clínico geral, fazendo de tudo, né? Endo, prótese. E é uma coisa que hoje eu percebo que falta um pouco, as pessoas estão saindo direto para a especialização. E essa vivência clínica é muito importante, eu acho, né? Bom, 3 anos depois de formado, eu fui fazer orto. Então, eu fiz ortodontia. Eu fiz no Hospital da Aeronáutica de São Paulo. Então, foram 3 anos de bate e volta de avião, a cada 15 dias, uma ponte aérea maluca, né? E aí, no final, quando eu estava terminando a especialização de orto, eu já entrei na radiologia. E aí foi paixão à primeira vista. Aí eu me apaixonei realmente. Foi uma identificação assim, direta com a especialidade, né? E aí, durante um tempo, eu comecei a conciliar, né? Eu conciliei a orto com a rádio, até que chegou um ponto que não deu mais. E aí eu fiquei só na radiologia. Tá bem. E me diz uma coisa, e como que tu vê, assim, que a radiologia é importante para a odontologia como um todo? Qual a importância? Porque se tu te apaixonou, é porque ela traz algum propósito, é que tu acredita nela. Eu quero saber qual a importância dela para o dentista que está lá no consultório, né? Eu acho o apaixonante da radiologia, o legal dela, é que ela conversa, talvez seja a única especialidade que conversa com todas as outras. Todas as outras, de alguma maneira, precisam da radiologia, né? Então, para fazer uma prótese, tu precisa de uma radiografia, no mínimo, ou uma tomografia. Para fazer um implante, para fazer pediatria, tu precisa de diagnóstico, né? E o diagnóstico por imagem, ele é um dos fatores, ele é um dos pontos que vai te levar a um diagnóstico final daquele paciente e vai te levar a estabelecer um plano de tratamento. Então, para mim, isso que é o apaixonante da radiologia, é tu conversar com as diversas áreas, né? Hoje eu tenho contato com muitos dentistas em Porto Alegre, fora de Porto Alegre, justamente por causa disso, né? Por conversar com essas diversas áreas, né? Não, e isso é uma coisa que tu falou no começo, né? Essa questão assim, Mônica, antes de ir para radiologia, eu tive experiência um pouquinho em todas as áreas, né? Até tu como radiologista, tu tendo trabalhado nas outras áreas, tu consegue ter uma noção da necessidade, né? Exatamente. Eu brinco, né? Quando às vezes... Eu sou odontopediatra, tu sabe, né? Porque afinal, tu me faz todas as minhas panorâmicas, né? Eu brinco quando a mãe às vezes não quer fazer a panorâmica. Ai, mas para que precisa do raio-x agora? Para que precisa essa radiografia? Eu digo, mãe, tá tudo lindo. Olhando clinicamente, tá tudo lindo. Mas eu brinco que a radiografia, ela é nosso exame de sangue. Exatamente. Né? A radiografia é o exame de sangue do dentista. Claro que tu não precisa pedir sempre, Sim. né? Mas a cada tanto é importante tu ver, tipo, o paciente internamente, né? Exato. Então, aquelas estruturas da boca de forma interna, porque a gente não tem como só clinicamente, só olhando, que nem o exame do médico, né? Olha os olhinhos, os batimentos, tu não consegue saber se o paciente tá 100%. Exatamente. Então, eu acho que realmente, assim, tem uma importância e mais que tu passou por tudo isso. Sim. Eu conheço o outro lado do balcão, digamos assim, né? É isso mesmo. Assim, é interessante que o radiologista que, por exemplo, ele se formou direto, ele fez faculdade, foi para radiologia, que nunca atendeu, ele tem uma outra visão. Até mesmo da relação do dentista com o paciente, né? Então, é importante tu conhecer essa relação, como que o dentista lá no consultório dele, ele trata com o paciente. Tem paciente fácil, tem paciente difícil, né? Tem paciente que vai necessitar do colega mais psicologia e tal. Então, isso é importante. O radiologista também entra nisso aí, né? Não, eu acho que faz parte da equipe, né? Tu sabe que nós somos em 12 lá no consultório, 12 dentistas, né? Mas óbvio que a gente trabalha com outras clínicas, mas a Tomograph é a minha maior parceira, né? Então, às vezes, claro, vocês mandam um exame e tudo, eu vou lá, eu analiso, mas tem coisas que às vezes a gente não é radiologista, às vezes não tá tão específico naquele exame e a gente tem uma abertura com vocês, né? Eu vejo às vezes até tomografia, vídeos, e vocês respondem isso. Então, eu acho muito importante ter uma parceria, porque não é um exame assim que tá solta e eu
tô ali, não consigo interpretar. Exato. Eu vejo assim, né, muitos anos também de parceria, tu nos dá muito esse auxílio e realmente, assim, faz diferença no nosso atendimento. O bom atendimento de vocês é um bom atendimento para nós. Eu tenho quase 30 anos de formada, né? E naquela época a gente pensava assim, se compra ou se não compra um aparelho para fazer radiografias, né? Sim. Quem tinha para fazer aparelho de raio-x era assim, o endodontista que precisava fazer na hora. Muitas vezes a gente não tinha esse aparelho de fazer radiografias. Passou uns anos, hoje é muito comum, né? A maioria dos consultórios tem, né? Enfim, mas qual é a diferença hoje, assim, dessa radiologia convencional para a radiologia digital? O que tu me diria, Mônica, que é legal tu ter ali para um diagnóstico na hora, de uma fratura, de uma endo, mas por que eu investiria mais, né, em pedir para o meu paciente fazer a radiografia contigo em vez de fazer no meu consultório, por exemplo? Eu acho assim, ó, a periapical, o aparelho periapical no consultório, ele é a primeira arma do dentista, né? Então o paciente chegou com dor ali, por exemplo. Tu vai fazer uma periapical na hora para saber mais ou menos o que está acontecendo. Eu sempre falo assim, a radiologia convencional, digamos a 2D, né, a bidimensional, periapical, interproximal, até mesmo a panorâmica, ela tem as suas limitações. Então ela vai até certo ponto. O importante não é deixar de fazer, tem que fazer. É a primeira arma. O importante é o dentista saber a limitação e saber em que momento ele precisa parar e, essa imagem não está me dando a informação que eu preciso para o diagnóstico. Ela não está me dando a informação que eu preciso para estabelecer um plano de tratamento. Esse é o momento dele parar e pedir um exame complementar, pedir uma tomografia que vai dar um grau de informações maiores, né? Então é importante o dentista ele ter a consciência disso, que cada exame tem a sua limitação e a sua indicação. Então, antes de cometer uma iatrogenia, por exemplo, uma abertura de uma endo, né, que está difícil, canais atrésicos, e ele está só com a periapical e está com dificuldade, para e pede uma tomo. Aí ele vai ter informações maiores. Em todos os casos, não é em todos os casos. A gente pede bastante tomo, por exemplo, a gente tem casos de paciente que o paciente tem dor, e a gente faz a radiografia e, sabe, e não tem, às vezes até com tratamento de canal, tipo assim, como é que tá com essa dor? E a gente não vê o traço de fratura, e aí a gente manda pro frete da tomográfica, e aí tu olha aquela tomo lá e aquela fratura dos pacientes hoje, que a gente é uma doença hoje da nova geração de bruxismo. Né? Bruxismo, apertamento, ranger. Eu me lembro quando eu me formei, não existia bruxismo, não se falava, não que não existisse, né? E hoje a gente sabe que ele realmente fratura. Faz fraturar, né? Dentes rígidos. E aí tu olha, às vezes tu tem dentes rígidos que fraturam e dentes com tratamento de canal. Aí tu olha assim, como que tá doendo esse dente? Você tá com o canal tratado. Perfeito. Restauração tá bonitinha, tu olha ali. E aí tu vai descobrir aquela fraturinha e perda do dente, implante. Dá uma dor, né? Mas eu vejo que a tomografia, ao menos, te deixa fazer isso, mesmo triste, que tu vai perder aquele dente, mas de forma correta, tranquila, que tu sabe que é a causa, né? Dor, porque sem a toma, às vezes a gente acabava e não sabia se estava fazendo certo ou não. E persistia uma dor, sintomas, o paciente sintomático sofrendo por um longo período de tempo. Não, clinicamente está bem, na periapical está bem, quando na verdade tinha uma trinca, ou tinha um canal não tratado. Isso, às vezes a gente tem, exato. Acontece, e é comum acontecer, porque era o que se tinha. Não, e é importante tu ter isso para mostrar para o paciente, porque às vezes o paciente diz, mas como é que não está vendo? Não, né? É que precisa de um exame muito específico para poder ver. Já que nós estamos falando de tomografia, qual é a diferença da tomografia computadorizada para a tomografia Conibim? Qual é a diferença e quais são os benefícios da Conibim frente à tomografia comum? Digamos assim, existe a tomografia, entre aspas, médica, tá? Que também é uma tomografia computadorizada, foi a primeira, que se chama FANBIM, tá? É a tecnologia que se utiliza em hospitais, clínicas médicas e tal. Foi a primeira que surgiu. E no final dos anos 90 surgiu a Conibim, tá? Que é a tecnologia que a odontologia, digamos assim, abraçou, tá? Porque são aparelhos menores, são aparelhos menos caros, digamos assim, em relação aos aparelhos médicos, né? E que tem uma qualidade de imagem que é própria para nós dentistas, tá? Além disso, a tomografia Conibim, ela tem uma dose de radiação infinitamente menor do que a FANBIM, que é a tomografia médica, né? Então é cerca de 20 vezes menos radiação que
que o paciente vai receber numa tomo Conibin do que numa tomo Fanbin, uma tomo médica, né? Então, assim, é uma tecnologia totalmente adequada para nós, dentistas, né? A gente consegue ter um brilho, um contraste, uma imagem perfeita para nós, dentistas, né? Por exemplo, assim, às vezes a gente fala em tomografia, o paciente diz, não gosto de tomografia porque eu sou claustrofóbico. Opa! Isso mesmo. E não quero não quero entrar na... Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. É um aparelho totalmente aberto, é uma cadeira com um braço que gira ao redor dele. Então, a gente nunca teve problema assim, de paciente não conseguir fazer o exame por claustrofobia. Nunca tivemos isso, né? Sim, a imagem que a gente tem da tomografia hospitalar não tem nada a ver com o equipamento da tomografia Conibin pro dentista. Não tem. Ele vai sentadinho, como se fosse uma cadeira do dentista, assim, e tem um braço que gira ao redor da cabeça dele. Mas isso é maravilhoso. É super tranquilo. Não tem muito... Não precisa deitar, não tem tubo, não tem nada. É super aberto. E outra questão, por exemplo, assim, na odontopediatria, né? Claro, eu sempre vou puxando um pouquinho mais para minha brasa, porque é onde eu conheço mais, né? Se fala muito, assim, que em crianças a gente deve tentar ao máximo evitar a tomografia, né? E eu peço muito a panorâmica, depois até quero falar um pouquinho da panorâmica. O fato de ser essa tomografia Conibin, né, para criança, eu estou com menos risco de radiação, porque os pais ficam preocupados, sabe? E às vezes é poucos casos, mas se eu tenho fratura, às vezes que eu tenho muito trauma, às vezes eu preciso. Claro. Assim, em radiologia, a gente sempre tem que pesar a relação custo-benefício, tá? Custo biológico e benefício, tá? Então, por exemplo, existem situações como traumas de face. A criança se acidentou, por exemplo, né? Que tu vai precisar de uma tomografia. Entende? E o risco que ela vai correr com essa tomo, a Conibin, é muito baixo. É quase irrisório, né? Então, assim, existem tabelas, né, que o paciente pode realizar tantas tomografias ano que não vai aumentar o risco de câncer, por exemplo, né? Então, a gente trabalha com doses muito seguras na radiologia odontológica, né? Na Conibin, especificamente na Conibin, exatamente. Então, a gente pode indicar com tranquilidade. Pode, tranquilamente, né? As doses são muito, muito baixas. Por exemplo, eu tive aquele caso que a gente acabou acompanhando, a fratura da mandíbula, né? Que fraturou toda a parte frontal e aqui no côndilo. E foi um caso que foi diagnosticado para ser cirúrgico. Exato. E nós não fizemos. A gente fez só alimentação pastosa e Conibin, né? E a gente foi acompanhando e ele foi soldando no lugar e maravilhoso. Esse foi o tratamento, né? Perfeito. Então, para mim, a Conibin, ela foi o tratamento duas situações cirúrgicas que eu economizei num paciente na época do Covid, que era difícil. Então, eu amo. Porque ela te deu a segurança de que, não, o osso está consolidando. Exatamente. Né? Se tu não tivesse essa segurança... Porque para mim, por exemplo, assim, todos os cirurgiões buco, porque isso aqui vai muito na buco, todos queriam fazer. E eu, como odontopediatra, me posicionei, não, eu quero fazer conservador. Mas eu também precisava me sentir segura. E realmente a tomografia Conibin, o que ela me deu de informação, e ela me levou um caminho de preservar mesmo esse paciente, sabe? Então, realmente Imagina o que ele evitou, ambiente hospitalar em época de pandemia, tudo porque tu tinha uma imagem que te mostrava. Não, aqui tá tudo certo. Não, é maravilhoso, é maravilhoso. Outra coisa que eu gostaria de te perguntar, antes de entrar numa partezinha assim mais difícil, eu queria te perguntar, panorâmica. Tu sabe, eu digo, né? Pelo amor de Deus, meu paciente chegou entre 5, 6 e 7. Se quer continuar sendo meu paciente, tem que ter a panorâmica. Eu amo a panorâmica. Eu sempre digo, quando as mães não querem, mas pra quê? Eu digo, não. Panorâmica eu preciso. É que nem eu estar fazendo um jantar. Estou fazendo um jantar. Aí convidei 20 pessoas. 2 dias antes eu confirmo, porque vai que vem 8 ou vem 30. Eu preciso saber para fazer o supermercado, né? Então, assim, a panorâmica, tu não pede em qualquer momento, mas quando começa aquela época que começa a primeira mobilidade ali, eu já gosto de começar a me organizar. Saber, assim, quantos vêm, se vêm todos, se não vêm alguns, se vem a mais, né? Então, eu te pergunto, é importante mesmo essa radiografia? Ela é fundamental para o odontopediatra, né? Até assim, para a gente tá tranquilo que a gente tá fazendo a coisa certa. Não, tá perfeito. A panorâmica, sim. A panorâmica, pela área que ela abrange, que ela pega toda a arcada superior e inferior, pega lá assoalho de órbita, pega seio maxilar, pega côndilo, tudo isso, né, todos os dentes, pega tudo isso numa tomada só, que tem uma dose equivalente a 4 periapicais, tá perfeitamente indicado. Perfeitamente indicado. Claro que tu tens que saber, tu tem que entender que ela tem as suas limitações. Então, por exemplo, algumas áreas da arcada podem ficar difíceis de avaliar na panorâmica. Por exemplo,
E aí, se tu tiver alguma dúvida, tu complementa com uma periapical, tu complementa com uma interproximal, mas ela tá super bem indicada para fazer esse acompanhamento e essa prévia, né? Essa inicial, assim. Para ter noção de com quem que eu conto. Exatamente. Né? A panorâmica Exatamente. é saber com quem que tu conta, Exatamente. quem é que vai vir para a festa. Exatamente. Se vai Quem faltar não alguém, né? Uma genesia, ser um extra numerário. Tá ótimo, Não, perfeito. tu sabe que uma vez até um caso, né? Era um paciente que a dentista tava de férias e a mãe disse, Mônica, tu pode fazer uma limpezinha, que essa coisa da limpezinha me incomoda, mas tudo bem. Meus pacientes adolescentes sabem, não vem fazer limpezinha, vem fazer revisão. Se está vindo limpar é porque tá sujo, Tá sujo. é porque tá porco. Eu brinco com eles se colocam. Mas, enfim, daí ela veio fazer uma limpezinha e ele tinha um mantenedor de espaço, Tá. né? Porque tinha caído um dente de leite e eles botaram um mantenedor de espaço. E eu digo, tá. E o dente, e vocês fizeram radiografia? Não, mas é que caiu um dente antes. Eu digo, mas só um pouquinho, mas como é que tu tá mantendo espaço se tu não sabe se vai vir o permanente? Não, óbvio que vai, né? Sim. Sempre vem, né? Sempre tem, eu comentei. Mas é engraçado, porque eu só boto o mantenedor depois de ter a segurança. Aí ela me disse, então me pede uma radiografia. Aí eu mandei, isso faz muitos anos, tu não deve lembrar, mandei pra ti, Sim. pedi a panorâmica. Não diz que eu não Tu tinha. acredita que ele tinha não genesia? acredito. Ele não tinha. Lady Eu digo, Murphy. amor, não, o Pink, entendeu? Aí eu digo, gente, tu tá guardando essa cadeira e a pessoa não vem sentar, entendeu? Não, impressionante, Perfeito, né? perfeito. Bom, não tivemos dúvida, tiramos Sim. o mantenedor de espaço, tudo. Ele é meu paciente até hoje, nem Sim. vou comentar a idade que ele tem, porque ele tem 29 anos. Socorro, ele era pequeno, mantinha espaço. Ele sabe quem ele é. 29, os de 29 Ele vai sabem se quem são. identificar. Mas enfim, né? Mas são essas coisas, sabe? E eu digo, pô, Mônica, mas essa dentista deu azar. Claro que deu. Sim. Sim. Olha, era quase Então, impossível. Muito raro. Mas a gente Mas, trabalha com essas possibilidades. Tu não mantém um Lógico. espaço, né? Lógico. Para um convidado que não te Tu não confirmou, tem a certeza. que vinha na Não janta. respondeu. Entendeu? Então, assim, não custa fazer uma radiografia. Claro, Essa claro. economia que às vezes tu faz para um pai, para não pedir exame, porque tu tá fazendo economia para esse pai, Sim. né? Está te deixando com menos informação, É, né? E tu não tem por que trabalhar nessa escassez, exatamente. né? Exatamente. Então, assim, tu tá fazendo uma economia para um pai que ele não entende a necessidade e daqui a pouco dá um problema e diz, pô, mas eu não te disse que eu não faria radiografia. Então pede, sabe? Para que trabalhar dessa forma escassa? Eu não sou uma pessoa de pedir muito exames, eu não sou uma pessoa dos tratamentos estéticos, eu não sou. Mas ter um mínimo de responsabilidade, de dados, sabe? E eu acho que a radiologia te traz isso, Sim, né? sim. É importante. E a gente a gente está numa época, né, Mônica, assim, muito perigosa. Não é perigosa, mas assim, nós temos que cair na realidade das questões jurídicas, né? Hoje em dia, não pedir um exame em determinada situação já caracteriza de cara como negligência. Já é de cara. Por exemplo, hoje já existe a jurisprudência que se tu fizer um implante, por mais simples que ele seja, unitário, né, uma situação fácil, se tu não fizer com tomografia, já é negligência. Já existe jurisprudência para isso. É muito perigoso isso, né? Se der tudo certo, tudo bem. Mas se der ruim, Já. ainda vão dizer que é porque tu não tinha exame. Não, às vezes nem quer dizer. Exatamente. Mas aquele exame ao menos tinha coberto Vai de que tu ser, fez as coisas direitinho. Vai ser utilizado Não deu contra certo. ti. Exatamente. Mas vai ser utilizado contra ti. Isso é fato. E isso hoje a gente não trabalhava tanto com essa preocupação, Exato. né? Hoje sim. Exato. Até uma delas que vai vir é a advogada da saúde, isso que eu aí. vou fazer um isso bate-papo com ela. Então é a realidade, né? Né? Que a gente também vai tendo mais... não é acobertado, é... Tu tem uma Protegido proteção, como dentista. isso. Por quê? Não é que a gente... Eu, por exemplo, nunca fui uma pessoa preocupada com proteção, né? Eu sei que eu faço a coisa certa, então, sabe, as coisas vão se demonstrando. Eu acho que ao longo do tempo tu também vai demonstrando isso, né? Mas tu ter uma documentação é importante, porque mesmo tu fazendo as coisas certas, às vezes não acontece, porque é biológico, não é matemático, a né? resposta é biológica. Então, por exemplo, muitas vezes, eu não sei assim se... De repente, tu deve ver isso, né? Tu vê aquela endo mal feita, perna de anão, um horror, e aquilo lá tá há 30 anos. Tudo certo, sem dor. Ai, socorro. Aí depois, tu olha aquela endo bem condensada, bem feitinha,
Paciente com dor. Paciente com dor, Aham. né? Então, assim, existe uma questão biológica, né? Claro, Então, claro. assim, tu estar documentado te mostra, olha, eu fiz tudo certo, que Uhum. não respondeu, ok. Perfeito. Né? Então, Perfeito. eu acho importante até essa proteção para o dentista, Uhum. mesmo o dentista honesto, Claro. porque mesmo ele fazendo, porque a gente sabe que tem os meio miguelão, né? Mas mesmo a pessoa que é correta e faz tudo direitinho, caprichosinho, pode dar problema. Pode. Porque pode. nós estamos trabalhando Com biológico. biologia. Esse paciente usa um medicamento de uso sistêmico, né? Que pode interferir no tratamento do dentista. Isso é muito comum, a gente vê todos os dias, né? Pacientes em tratamento com Zometa, por exemplo, que é um medicamento, né, utilizado em algumas neoplasias, ele vai interferir no metabolismo ósseo do paciente. Pós uma extração, ele pode fazer uma osteonecrose, por exemplo, né? Então, sim, o profissional, quanto mais resguardado ele tiver de documentação, é importante. E aí, puxando um gancho que tu falaste qual a diferença, uma das vantagens da radiologia digital é essa, armazenamento de imagens. Então, lembra aquela tua periapical que tu fez nesse teu paciente lá de 20 anos atrás, né? Aquela radiografia convencional que tu foi lá na câmera escura, revelou no revelador, água, fixador, né? Eu ainda tenho isso. Pois é, pois é. Mas se ela não foi bem processada, ela pode amarelar com o tempo, por exemplo, e tu pode perder essa imagem. Não, perde. Eu Perde, uso né? hoje ela muito para questão de urgência, né? Exato, Na hora. Exato. Mas depois é tudo tomográfico. É, eu sou exato. garota. Não, eu brinco, não, eu pareço garota propaganda. Mas é uma verdade. A gente sabe que Sim, até a gente né, tá nesse projeto juntos e a gente conversou, eu digo, Fred, porque Sim. eu acredito no teu trabalho. Sim, Né? obrigado. E realmente, assim, eu acho ele fundamental. Não tem como fazer uma boa odontologia sem uma boa clínica radiográfica. Parceira, Não tem. Um bom parceiro não tem. é. Bons colegas de trabalho de consultório, bons é. parceiros aqui. Eu tenho uma fisioterapeuta que eu brinco, ela não atende, mas ela é da minha equipe. Claro, lógico. Né? Porque eu tenho lógico, paciente com dor, com bruxismo. Claro. E a placa funciona. Até né? certo ponto. Mas eu precisa preciso fazer. complementar. Ela Uhum. complementa. Claro. Eu tive 3 pacientes com paralisia de Bell. Uhum. Ela fez Uhum. laser, massa. Ela é da minha equipe. Eu tenho um outro de Capão, que meus pacientes de janeiro, fevereiro estão em Vão Capão tudo da pra Canoa. praia, claro. Quem é que vai solucionar? Aí eu brinco pra ele, tu é minha filial. Eu digo pra ele. Aí as pessoas me dizem, tu tem filial? Tenho. Na praia. Mas isso é tu cuidar do teu paciente. Exato. É ter parcerias que vão solucionando o problema do teu paciente. Exatamente. Agora, tem uma questão assim que eu acho aquela coisa assim mais ardida, sabe? Esses dias eu fui numa Semac Talks, que era uma conversa assim de profissionais, né? Então assim, eu era profissional de consultório particular, depois tinha outro de carreira internacional, depois tinha outro que é carreira de docência. E uma delas era a questão assim, Mônica, tô montando meu consultório, né? Já comprei meu papel de parede. O que eu tenho que fazer? Eu digo, a primeira coisa que tu tem que fazer é não comprar um papel de parede. Pelo amor de Deus. Seja a última. Tu nem atendeu ainda e já tá gastando, né? Tu tem que atender bem teu paciente. Eu tenho 30 anos de consultório, eu duvido que alguém saiba a cor da minha parede. Não, agora eles vão começar a olhar, né? Agora que eu falei isso, vão olhar. Né? Porque o paciente não sai, sabe que eu fui, o papel de parede dela era lindo. Não, eu fui bem atendido, Claro. ela tava preocupada comigo. É outra coisa, não Claro. precisa disso. Claro. E nisso, eu tô colocando papel de parede para colocar um ponto mais importante, que são as tecnologias hoje que tem de imagem, né? Hoje a gente tem scanner e outras tecnologias. E eu te pergunto, uma pessoa que está recém-formada, um profissional que já está há tempo no mercado, não importa, mas que não quer investir, né? Porque tem gente, por exemplo, financiando um scanner e a pessoa... Sabe, não tem para pagar, usa. sabe, quase não usa. Eu te pergunto, essa pessoa vai ficar quem? Ela vai ficar de fora? Ela vai ficar fora dessa odontologia de ponta? Não, com certeza não. Então, assim, essas tecnologias, elas vêm para agregar. Agora, o profissional, eu penso assim, ele precisa entender se ele, por exemplo, o scanner, né? Se ele comprando o scanner, se ele vai conseguir reverter isso para seu benefício próprio, né? Se ele vai conseguir pagar o scanner com os escaneamentos que ele vai fazer. Eu acredito que em algumas situações, não. Ele pode, por exemplo, terceirizar. Tudo que ele puder terceirizar, né? Por exemplo, ele manda fazer os escaneamentos na tomográfica, por exemplo. Tá ótimo, tá perfeito. Ele não vai ficar fora de uma odontologia digital de ponta por não ter o scanner, né? Então, assim, existem algumas situações... Ou seja, ele tem o scanner, mas ele vai fazer lá na tomográfica. Vai fazer na tomográfica, exatamente. Claro. Então, assim, por exemplo, ele pode alugar o scanner por um tempo e ver se... Existe até essa possibilidade, né? E ver se vale a pena, se faz sentido para ele comprar
a posteriori um scanner, né? Talvez não, talvez sim. Se ele entender que sim, ok, compra, investe, né? Não, é que, por exemplo, assim, é que vocês basicamente são equipamentos, Isso. né? E equipamentos caros, Caros. né? Uhum. Aí as pessoas assim, porque eu tenho no meu consultório, eu tenho bisturi elétrico, aí eu tenho a panorâmica, eu tenho o scanner, eu tenho aquilo, eu tenho outro, né? E às vezes outra pessoa não tem. Não quer dizer que ela faça a melhor odontologia de maneira nenhuma, né? E aí eu vejo, às vezes, por exemplo, tu compra um bisturi elétrico, né? Em quantos pacientes tu vai usar? Né? Em quantos pacientes eu uso o bisturi elétrico? Eu tenho que ver isso aí. Exatamente. Ai, Mônica, tu usa um a cada tanto. Scanner. Eu posso usar em todos? Posso. Mas eu prefiro estar atendendo o paciente, ele que vai fazer o scanner na tomográfica. Exatamente. Né? Tu ganha tempo. Eu ganho tempo, eu ganho qualidade, porque tu não vai me dizer que eu vou trabalhar melhor que o da radiologia. Existe uma curva de aprendizado. E até outra escanear, coisa, né? aí vou lá, aquele scanner que a pessoa financiou para ter no seu consultório super moderno, quando ela termina de pagar, Tá obsoleto. Tá obsoleto. Né? Pra ti compensa, porque tu usa o scanner todo dia sem parar. Exatamente. Agora o dentista... Então, assim, eu vejo uma preocupação nessa questão da tecnologia, porque eu sempre falo, né? A tecnologia é importante, ela é bem-vinda, mas ela não é. Eu que tô 28 anos, trabalho no consultório, tenho uma equipe de 12, eu vejo que o atendimento, o conhecimento é mais importante. Claro, eu sempre digo, o único equipamento que eu uso em todos os atendimentos sou eu. E ninguém te tira, né? Sou eu. Tu só agrega. Isso. Então, tu ter o conhecimento e até saber, sabe, que tu pode fazer. Eu tenho... Meus pacientes, vários são escaneados. Claro. Ai, tu tem scanner? Não tenho. Eu tenho a 2 quadras do meu consultório, que é lá na Vasco da Gama. Não, e é verdade. Eu não estou fazendo propaganda. É porque eu acredito nisso, né? Porque as pessoas são um pouco sonhadoras. Elas acham que porque investiram nisso, agora o paciente do nada vai fazer fila. Exato. E não é verdade, né? Assim, Então, assim, eu fico muito preocupada. Né? Que as pessoas vão montando consultório, depois de montando consultório, o equipamento fica obsoleto, né? Tu tá gastando, não deu... E não é isso. Não é isso. Eu vejo, assim, muitos colegas investindo em equipamentos e, às vezes, deixa de investir num curso, por exemplo. Um curso que vai trazer um retorno muito mais imediato, né? Que ele vai conseguir... Por exemplo, ele vai fazer um curso de prótese sobre implante, por exemplo. Isso vai trazer um retorno a ele a curto prazo que daqui a pouco o scanner não vai trazer. Não, né? Concordo, total. Né? Então, eu acho que conhecimento, é agregar conhecimento em primeiríssimo lugar, né? Que é melhorar, na verdade, esse teu equipamento. Exatamente. Porque eu sempre digo, o equipamento que está em todas as minhas consultas sou eu. Exatamente. Então, esse equipamento aqui, ele tem que estar sempre no último... Na última versão, tipo iPhone, né? Atualizada. Tá, tudo bem, tu não consegue estar num 14, mas tu não pode estar no 5, porque senão tu não vai mais, entendeu? Exatamente. Então, assim, tu tem que estar no 8, no 10, no 11. Exato. Sabe que, às vezes eu vou no congresso, né? E as pessoas não vão, não querem tirar aquele dia de trabalho, não querem pagar o curso. E, Mônica, eu vou lá, assisto sempre a mesma coisa. Essa é uma frase clássica minha, né? Clássica. E eu sempre digo, eu adoro quando eu aprendo, mas eu gosto de ir no congresso quando eu vou lá e não vejo muita coisa de novo. Tipo, é bem o que eu tô fazendo. Porque ali eu sei, eu tô atualizada. Porque se eu vou num congresso e eu aprendo muito, eu já começo a me dar calafrios, tipo assim, tô por fora. Eu já não sei por onde começar. Exato. E aí, quando tu meio que olha aquilo e tudo que tu faz, tu consegue até prestar atenção no detalhe. Claro. E trazer aquele detalhe, facilitar pro teu dia a dia e passar o modelinho do teu iPhone de 11 para 12. Claro, né? Claro. Atualiza então, ali. assim, atualiza ali, sabe? E aí tu vai, mas nem aprendi muito novo, mas conversei com uma, ela tá fazendo assim, ele faz assado. Por isso que eu digo, né? Comunicação é importante, né? Claro, a comunicação é tudo. Claro. Então, às vezes, até assim, a pessoa, vai lá e compra um scanner. Um curso, não digo nem o de prótese, o de comunicação, o de mindfulness, o de tu atendimento de paciente, gestão. Que eu adoro falar de gestão, né? Mas é que eu acho importante, sabe? As pessoas pensam a gestão a questão econômica. Não, se tu não tiver uma boa gestão, tu não consegue nem pedir os exames, não consegue comprar uma boa resina, não consegue ter bons instrumentais. Por exemplo, meus instrumentais, eles são maravilhosos. Por quê? Porque eu uso em todos os pacientes. Claro. Se não é um, é no outro. Mas tem coisas que não. Então, é nesse sentido... E eles se pagam, né? Eles se pagam. O teu instrumental, ele se paga, porque tu vai usar o dia inteiro, Daqui a pouco tu vai comprar um equipamento que tu não vai usar 1, 2 pacientes na tua agenda que tem 10, digamos. Tu vai usar em 2 de 10. Pô, em 20%, daqui a pouco o resto ele vai ficar parado ali. Então, tem que cuidar disso aí. Fora a manutenção. Se o equipamento ele virar uma bengala para ti e um momento que ele entra em manutenção, porque como a gente tem muitos equipamentos, daqui a pouco entra em manutenção. Tu vai ter que ter um backup, por exemplo, daquele equipamento. Então, esse é outro complicador. Então,
Então, assim, investe em curso, terceiriza problemas. Equipamento é um problema, porque ele tem manutenção, ele tem, daqui a um pouco ele queima, daqui a um pouco, entendeu? Ele fica obsoleto. Fica obsoleto. Então, e se tu puder terceirizar problemas, terceiriza problemas. Quer ver uma terceirização de problema? Impressora 3D. Hoje é moda, né? Ah, vou comprar uma impressora 3D, vou imprimir minhas plaquinhas de bruxismo dentro do consultório. Isso é um pepino, porque as pessoas imaginam que vai jogar ali um arquivinho, vai que nem um papel, vai sair impresso. Não. Demora para aprender como é que mexe na impressora 3D. Demora, a impressão dura 2 horas, daqui a pouco tu tira, deu errado. Tu vai ter que imprimir tudo de novo, vai ter que deixar de noite imprimindo, sabe? É uma curva de aprendizado. Então, no momento que fizer sentido para ti, compra. Se não faz, se tu não tem certeza, eu não recomendo, não compra. Então, testa, conversa, pergunta com quem já usa, com quem já tem, antes de fazer uma decisão, Ai, né? amei. Não, sabe por quê? Porque isso era uma conversa que a gente tinha, se tinha que ter lá para... Não. E daí eu fico pensando, mas todo esse tempo que eu tô fazendo isso, eu posso atender um paciente que eu faço Lógico. de forma muito melhor, né? Posso deixar isso para outro colega, Lógico. né, que é o da impressora, tá ganhando também. Eu vou trabalhando aqui, faço o que eu sei fazer de melhor, ele faz o de melhor lá. E exatamente, a a coisa roda anda, gira, né? gira e gira bem. Exatamente. Né? Tu sabe que muitas vezes as pessoas me dizem, ai, Mônica, porque tu não é dentista, tu é empresária. Eu quase morro de rir, né? E eu digo, não, é porque tinha gente que fazia melhor o que eu fazia. Né? Então, só que o paciente tem confiança em mim, eu tenho que estar lá de mão, entendeu? Então, o que eu fazer? Tu vai fazendo isso enquanto eu vou fazendo o outro. Claro. Né? A gente também tem que saber a nossa limitação. Exato. Sabe? Exato. E aí, quando eu digo limitação de conhecimento, de prática de mão, eu digo até limitação do que o consultório pode. Sim. Será que eu posso ter um scanner? Ai, mas todo mundo tem, e se não tá, nanana. Eu me sinto que eu tenho. Juro por Deus, eu mando pra ti, eu me sinto que eu tenho. Mas tu já me explica, tu já me diz. E aí é que eu venho com essa pergunta, né? Como que os radiologistas, né, e os dentistas podem trabalhar como equipe? Porque eu me sinto trabalhando como equipe contigo sem ter uma responsabilidade de um scanner. Exato. E sou uma pessoa que estou há 30 anos no mercado, posso comprar um scanner, tenho capital para comprar um scanner, mas não vejo necessidade. Aí o João, coitadinho, que está lá começando, se sente menos, porque ele não tem tanta experiência. Sim. E o coitado cai nisso, sabe? Cai, pra quê? Existe toda uma indústria, né, tentando vender equipamentos. Isso é óbvio, é compreensível, né? Mas tem que ter esse bom senso, se vale a pena ou não. É como tu falou, tu se sente... Quando tu tem uma equipe, e não necessariamente a equipe tem que estar dentro da clínica, porque, por exemplo, na tomografia a gente tem, desde o início, né, eu e os meus sócios lá, nós temos a seguinte questão. A gente precisa dar um atendimento humanizado para o profissional que indiretamente vai atender o seu paciente, né? Como que é isso? É dando, por exemplo, uma resposta rápida. É verdade. Não, e né? vocês dão. Eu amo porque vocês têm qualidade de serviço. De serviço. De serviço, exato. Né? Claro que vocês atendem bem o meu paciente lá, são educadinhos, né? Como eu digo. Mas a cliente sou eu. Exato. Sou eu que te mando. Exato. Então, eu preciso saber, essa radiografia eu não estou entendendo, essa toma eu não estou entendendo. E vocês têm. Né? Por isso que eu me sinto tão em equipe. Então, é isso que eu te pergunto, como que o radiologista e o cirurgião dentista pode trabalhar junto? E eu me senti com uma tecnologia de ponta, né? Porque hoje eu não fico acuada por não ter um scanner. Não, hoje eu sei o que precisa ter para o consultório. Estou muito cômoda. Claro. Mas a pessoa que está chegando, às vezes, não está. Sim, às vezes. Né? E aí ela, eu preciso, eu não tenho paciente porque eu não tenho isso. Não, amor, tu não tem paciente porque tu não atende bem ele. Aí a Titi Amor vai te explicar, entendeu? Exato, né? Tem outra coisa. Mas como, então, a gente pode fazer isso? Essa relação, né? Eu já tenho ela contigo, né? Mas eu quero que tu coloque aqui. Isso é muito legal. Assim, às vezes, por exemplo, eu sou convidado para dar aulas, né, em cursos de especialização e eu sempre pergunto, quem que é do interior aqui? Aí lá, metade levanta, eu sou do interior. Aí eu pergunto, de que cidade tu é? Eu sou de Santa Maria. Eu pergunto, tu conhece os radiologistas que tu manda os teus pacientes? Tu tem o WhatsApp deles? Não tem. Então, assim, próxima tarefa, tu vai voltar para tua cidade agora no final do módulo, tu vai lá na clínica, tu vai conhecer a clínica e tu vai conhecer o radiologista. E ele vai se tornar uma frase que eu uso, que tem gente que faz gozação, que é o radiologista de estimação. Tu tem que ter um radiologista de estimação. Eu não sabia! Não, Fred, ainda com o nome quase assim de cachorrinho. Mas não é. Meu rádio de estimação, adorei. Não, e é verdade. Só que eu vou te dizer que o pessoal do interior vai querer te matar. Não, mas tu tá dando trabalho. Agora os dentistas têm que ir com um
incomodando. Não, mas é parceria. Não, mas aí é que tá. Eu pessoalmente não vejo como incômodo. Eu também não. Né? Pra mim, todo mundo ganha. Tu quer solucionar. Mas lógico. É que nem tem mãe que me liga, ai, Mônica, desculpa, tá te incomodando. Não, tu não tá me incomodando. Não. Se eu já tô podendo solucionar pelo WhatsApp, Exato. pra mim tá maravilhoso. Óbvio, exatamente. Porque assim, ó, o paciente vai fazer uma tomo hoje na tomográfica. Ele vai demorar a tomo pronta 3, 4 dias. Porque tem todo um trabalho de selecionar os cortes, emitir o laudo. Só que o cara tá com dor. É uma sexta-feira, o cara tá com dor. Eu vou deixar ele com dor? Vou deixar o dentista recebendo ligação dele final de semana com dor? Não. Eu vou lá e mando uma imagem prévia ou mando um áudio dizendo, Mônica, fraturou 37. Aí eu posso assinar que isso é verdade. É verdade! Não, eu não tenho tanta fratura, porque eu tenho mais o público pediátrico, adolescente, meus pacientes tudo isso, tudo maravilhosos. Mas os pacientes adultos da clínica, pacientes da Silvia, e mais em época agora de Covid que foi, Sim, uma loucura. meu Deus, as pessoas dizem, vocês não trabalhavam, né? Imagina. Não, nós trabalhamos mais do que nunca, porque era fratura sem parar, bruxismo cêntrico, excêntrico, ranger, apertamento, muita fratura. E eram uns pepinos. E aí, uma das coisas que nós estávamos falando lá no começo, né? A pessoa quer rápida a radiografia. Sim. A radiografia sai rápido, porque ela é uma foto. Isso. Mas a tomografia, ela é demorada, porque ela é várias fotos até tu achar a imagem. Exatamente. É difícil. E aí, muitas vezes, tipo, a gente mandava e a gente sabia que vinha dali a 4 dias. Isso. E contigo, a pessoa saía dali, em 10 minutos estava dentro do nosso celular a imagem, contigo falando na imagem, pra gente poder fazer o atendimento de urgência e o exame vinha depois. Então, isso é maravilhoso. Isso nem tendo um scanner dentro do teu consultório, que o cara investiu 100 mil, ele não vai ter. Aí eu que não investi no scanner, mas investi em parceria, em amizade, né? Tenho esse serviço que é muito melhor. Imagina a gratidão do paciente com o dentista que resolveu aquela dor antes de um final de semana. E a nossa gratidão contigo que resolveu o pepino pra gente. E isso que é bonito, né? Eu acho isso que é interdisciplinar, isso que é grupo mesmo. Exatamente, isso aí. É maravilhoso. Fred, eu não tenho como te agradecer por estar aqui. Eu gostaria até que a gente pudesse, de repente, assim, né, todas as terças nós vamos ter, mas tipo uma vez por mês, falar especificamente de um tema. De um tema, porque eu vou te dizer que até eu tô aprendendo a questão da impressora, que eu não tinha essa ideia, a da tomografia, que era tão demorado para fazer uma leitura, que às vezes tu fica 1 hora para achar aquela fratura, eu não tinha essa noção. Mas eu gostaria, assim, que a gente combinasse e queria te pedir, assim, se tu tivesse que deixar, por exemplo, uma mensagem para esse público que está começando, não só o recém-formado. Eu sempre digo que quem está 4, 5 anos está começando, ele não sabe. Mas ele está começando, né? Eu digo, até os 10 anos ainda está começando. Quando é que termina? Quando é que tá direito na coisa? Demora. Mas bem depois que tu te estabelece, tu te sente pleno, né? Como dentista, como profissional, as pessoas sabem quem tu é, com o que pode contar contigo. É espetacular. Gozar dessa plenitude como profissional, né? A gente sabe com quem pode contar, mas o começo demora. Então, esse profissional que está lá 4, 5, 6 anos recém-formado, o que tu daria de conselho para esse profissional? Primeiro lugar, estuda, né? Ai, parece tão piegas, mas é verdade. Não, mas é verdade. Estuda. E assim, então vai ter uma frase mais piegas agora, né? Procura uma área dentro da odontologia que tu é realmente apaixonado. Porque tu tem hoje, não sei nem quantas especialidades a gente tem, mais de 20, eu acho, né, pelo conselho, mas assim, procura uma em que tu vai te realizar naquilo, né? Eu vou dizer, eu fiz ortodontia, me deu uma base muito legal, eu montei consultório, atendia, mas eu não era plenamente realizado, entendeu? Me realizei plenamente na radiologia, sou apaixonado por radiologia. Então assim, procura uma área que tu realmente vai... aquela piegas, né? Que tu não vai se sentir trabalhando. É um piegas, mas é verdadeiro. É verdadeiro. Sabe por quê? Porque as pessoas me... Eu sou realizada com a pediatria porque eu amo meus pivetes, eu amo meus adolescentes. Agora eu tô querendo expulsar os maiorzinhos, né? Mas eu amo eles, né? E a coisa mais engraçada, porque tem uns assim que já estão, tipo, 1,90 m, me abraçam e me chamam de amor. Ai, ninguém merece. Mas, às vezes, as pessoas me dizem, Mônica, para ser odontopediatra tem que ter muita paciência. Essa minha frase todo mundo conhece. Mônica, para ser odontopediatra tem que ter muita paciência.
Eu digo, não, eu sou odontopediatra porque eu não tenho paciência. Uhum. Se eu tivesse paciência, eu atendia as mães. É verdade. É a pura Cara, verdade. eles são demais, eles estão sempre alegres, não tem mau tempo, não tem, sabe? Tipo, fofinho, ó, vamos lá, ajuda, te amou, e eles tá bem, te amou, vou te ajudar, entendeu? Espetacular, sabe? Aquilo vai sempre te trazendo juventude, modernidade, renova, né? Então, é piegas, mas é verdade. É verdade, né? É verdade. E quem pensa assim aqui, por exemplo, tem muita gente que pensa, vou fazer radiologia, então tem vindo uma onda, assim, agora eu notei, né? O cara é endodontista, ele não tá muito assim, vou fazer radiologia porque é fácil. Só um recado, radiologista trabalha de domingo a domingo, sabia? Eu sei. Eu trabalho domingo a domingo. Eu sei. É legal? Não. É ler imagem, é as tomografias, eu sei. Exatamente. Eu sei as tomos que a gente te manda. Quando o paciente fratura fim de semana e precisa. Exato. Mas aí tu tá falando do radiologista bom. Não, O dedicado. O dedicado, O que quer ter futuro. Exato, Porque eu, por exemplo, se pego um radiologista que não me atende numa urgência uma vez, 2 vezes, 3, tu pode continuar sendo radiologista. Exatamente. Mas não vai ser meu. Exatamente. Né? Exatamente. É isso aí. Tem que dar o retorno pro colega, tem que atender bem o colega, né? E no final tu tá atendendo bem outra pessoa, um terceiro que tu nem conhece, só tem um nomezinho ali, a idade, e só é o que tu conhece dele. Só que aquele cara, ele tá com dor. E aquele cara, tu precisa ajudar ele. Então, tu vai ajudar o teu colega, que diretamente vai ajudar o teu paciente. E aquele cara que hoje não tem nada a ver contigo, podia ser teu tio, teu irmão. Exato. Aí tu ia estar incomodando os outros. Exatamente. Tu acha que ele está te incomodando, mas se fosse tu, tu ia estar incomodando. Tem que ter essa noção. Quem decidiu trabalhar com saúde tem que ter a noção de que certos momentos vai se atrapalhar, mas vai ter que fazer. É como um plantão. Tem que fazer. É um plantão, a gente vive de plantão. A gente vive de sobreaviso. Ponto. É isso aí. Ponto. É isso aí. Fred, obrigada. Amei, foi um prazer. Amei conversar contigo. Tô te esperando para a próxima. Vamos combinar. Porque eu acho assim, é sempre uma coisinha a mais que a gente aprende. Sim. E a gente não tá aqui para ensinar aquela coisa didática, sabe? Não. Mas é do dia a dia, aquela coisa mão na massa, aquela coisa assim, a realidade. A realidade. Então, nua e crua. Fred, obrigada. Prazer, tô te esperando mais uma vez aqui. E é isso. Até a próxima. Até a próxima.